Agora sim. Agora vamos testar para ver se funciona. Deixa eu só acionar aqui, já acionei. Ah, agora sim, agora eu vejo todo mundo e eu espero que a imagem esteja melhor. Agora eu só vou lá do outro lado. E aí, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui e que bom que a gente tem esse encontro marcado. Bom, hoje eu tava pensando no que dizer, qual é o tema de hoje. Eu acho que um tema bem legal para a gente falar é sobre a integração. O concierge e um profissional da área de serviço, ele tem que ser assim extremamente ter um papel integrador, né? Deixa eu só desligar o som aqui para não vazar. E vai dando um oizinho se vocês estão me ouvindo bem. Eu acho que o que diferencia o... Oi, Ângela, tudo bem? O que diferencia o concierge de um outro profissional é o papel integrador que ele tem. Então, integrar as pessoas, apresentar as pessoas é tão legal e dá total diferença, né? É tão bacana porque eu percebo que quando a gente está num atendimento ao cliente, esse ato de integrar as pessoas faz muita diferença, tanto para quem está sendo apresentado, quanto para as outras pessoas, né? Então, eu tenho vários exemplos aí interessantes para dar. Por exemplo, na semana passada, eu tive a oportunidade de realizar um trabalho com duas tradutoras de Libra. E foi muito bacana, mas embora elas estavam fora do treinamento, fora do curso, elas eram partes integrantes, né? Porque elas ajudavam a comunicação com os portadores com deficiência auditiva. Então foi tão bacana, porque às vezes eu perguntava para todos lá do grupo, e inclusive para elas. Então elas participaram bastante, estimularam também de diversas formas a participação de outras pessoas. Então eu achei bem bacana e eu tenho percebido como isso faz a diferença nos relacionamentos, né? Nos atendimentos mais personalizados também. Ô, Ângela, se você e quem estiver assistindo quiser mandar qualquer pergunta, fica à vontade. É um prazer receber. Eu fiz um primeiro teste, agora esse aqui eu acho que é melhor, né? Se o som estiver bom, vai me falando, tá? Lembrando, Ângela, que vai ter curso no Senac em finalzinho de julho, né? Já pensa com carinho de ter a possibilidade de fazer esse curso lá. Outra questão, outro dia eu escrevi um artigo bem interessante de um autor. Ah, é. Oi, tudo bom? Beijo pra Berlândia. Isso mesmo, continue namorando aí a ideia do concierge, que é muito bacana, né? Eu gosto muito dessa atividade profissional e vou confessar por quê, né? Porque eu acho que o concierge, como ele é especialista no cliente, né? Então eu tô trazendo várias pessoas que ou são concierges ou trabalham na área. E vocês percebem no jeito dessas pessoas a delicadeza, a maneira de acolher, né? A tratativa elegante que eles têm, é muito bacana. Eu espero trazer outros. Hoje a minha ideia era levar o lugar da L Visita para um lugar bem legal, mas São Paulo hoje está um desafio enorme. Por isso, quem for de outros estados, né, Uberlândia, curta aí, porque aqui hoje foi um grande desafio, né? E eu acho que o mais gostoso de poder levar outros profissionais, e a gente vai encontrar aqui também a mordomia, o que tem a ver a mordomia com o concierge, no meu ponto de vista, tem bastante coisa a ver, né? Então, eu acho que esse papel integrador do concierge, ele pode se estender para qualquer pessoa, sabe? Quando eu falo integrar também, fazer com que todos pertençam, né? Porque eu vejo muitas equipes de concierge se preocupando só com o cliente externo
e esquecem muito do cliente interno. E o cliente interno é tão importante quanto o externo. Se eu sempre, na minha pesquisa, entendi que o concierge ele faz essa integração assim, da empresa, de produtos e serviços, principalmente com o público interno. Então, ele tem que conhecer toda a empresa, ele tem que ou conhecer os caminhos para soluções de questões dentro da empresa. Quais são as regras? Eu adoro dizer isso. Quais são as regras da empresa? O que pode fazer na empresa? O que deve ser evitado? O que é extremamente proibido? Quais são as entrelinhas, né, dentro da empresa que não estão lá na missão, valores e visão, mas que a empresa tem um jeito de se comunicar, de trabalhar, de se comportar, e o concierge precisa ter essa habilidade justamente para poder fazer a integração entre a empresa, entre os clientes e o que eles estão pedindo com a estrutura da empresa. O que a empresa tem para oferecer, o que não tem, né? Então, tem vários universos. Essa semana eu descobri, por exemplo, concierge num spa bem bacana aqui. Então, qual é o papel do concierge num spa? É muito legal. O concierge... Oi, Claudinha! Um beijo! O concierge pode integrar os serviços, criar oportunidades, né? Mas uma coisa que um item que sempre confunde muita gente... Oi, Tati! Boa noite! É a questão da venda. Muita gente acha que o concierge é um vendedor. Então, eu tô falando, Tati, hoje sobre integração, papel integrador do concierge. Mas muitas vezes eu percebo que há uma confusão aí no mercado. O pessoal acha que o concierge, porque ele se relaciona bem, ele conhece todo mundo, ele tem o papel exclusivo de vender. Eu diria para vocês que atentem para isso, porque se o concierge for um vendedor, ele vai deixar a sua atividade principal, que é olhar pelo cliente e entender o cliente, né? Para quem está chegando, manda pergunta para mim, eu vou adorar receber e vou adorar interagir com vocês. Eu tenho amado todas essas quartas-feiras que estamos todos juntos aqui. Algumas pessoas eu tô sempre falando o nome porque vão interagindo aqui no Face Live. Mas depois vai lá pro YouTube e quem assistir esse vídeo depois no YouTube pode participar, deixa os seus comentários lá embaixo, é super bacana. Para me achar no YouTube é só colocar Lugadelli e vai ver esse vídeo e todos os outros que nós estamos fazendo e tá muito legal. Eu tenho recebido uma repercussão bem bacana. A Kátia Dias, oi Kátia, um beijo para você. A Simone de São Bernardo, Simone, o que eu tô falando cabe muito bem para a área de vendas. Estou falando com foco no concierge, mas você pode ver aí o que a área de vendas pode te ajudar a se desenvolver melhor no teu trabalho. Eu estou falando da importância do papel integrador, né? De apresentar pessoas, de conectar pessoas, de referenciar pessoas. Isso é super importante no mercado de trabalho hoje, principalmente nesse momento de empresas, né? Isso mesmo. Então, presta atenção se tiver qualquer dúvida, né? Eu comecei, Kátia e Simone, dizendo assim, olha, quando a gente integra as pessoas e apresenta as pessoas profissionalmente, isso dá um diferencial muito grande pra gente, né? Para o concierge, mas principalmente para o profissional de atendimento ao cliente. Eu percebo que as pessoas às vezes ficam muito receosas, né? Observem isso, no seu ambiente, no seu contexto, como você pode fazer essa integração, né? Eu visualizo mais, principalmente no meu trabalho, quando eu dou os cursos, e eu integro os profissionais que trabalham em todas as áreas. Então, um exemplo bem simpático também que aconteceu, e acontece muitas vezes isso,
né? Tá dando um treinamento, a equipe de apoio, que dá suporte à parte técnica de equipamentos, ou que dá a moça que traz o cafezinho, a pessoa que nos recebe, as pessoas são o pessoal que cuida do som, né? Se eles não tivessem ali, muito desse conteúdo não chegaria. Então, quando eu tô dando treinamento, por uma postura concierge, eu faço questão de apresentar a todos e de dizer que eles fazem parte desse trabalho, né? E o quanto isso é importante, porque ainda mais quando se organiza eventos, a gente sente muito isso, né? O convidado, o palestrante chega, ele nem vê a pessoa de apoio, ele já chega em cima da hora. Então, integrar e agradecer a equipe, né? Fazer essa referência é muito importante, né? Se você, por exemplo, Simone, se você que trabalha num ambiente mais corporativo e você recebe um cliente, ou então você vai até um cliente, fica muito simpático você integrar a pessoa que... já volto aqui. Ô, Kátia, mas tá funcionando bem. Tenta desconectar e conectar novamente. Porque aqui no meu tá funcionando bem também. Nas minhas fontes de checagem, se a imagem estiver congelada aí pra vocês, vocês dão um toquezinho pra mim, tá? Porque a Kátia tá com a imagem congelada. Tenta ligar e desligar. Reconecta de novo. Então, por exemplo, quando você chega num ambiente, num cliente seu, então saiba o nome da pessoa que te atendeu, saiba o nome da pessoa que vai servir um café, fale o nome dessa pessoa, né, da copeira, por exemplo, fica extremamente elegante. Quando você chega um pouquinho antes, legal, sim. Quando você chega um pouquinho antes e vamos supor, a Maria foi lá e te serviu um café, então pergunte o nome dela, porque quando você tiver com seus clientes e você falar, mas o cafezinho da Maria é maravilhoso, né? Então, por exemplo, outro dia eu fui numa loja aqui que vende suprimentos para material de escritório e tal, e foi muito engraçado, porque uma vendedora veio me atender. E eu falei assim, qual é o seu nome? Eu tô na dúvida, me orienta. Aí ela me deu toda uma orientação e tal. E quando eu cheguei no caixa, eu falei assim, nossa, mas a vendedora tal, hein? Adora ouvir música, porque ela deixou a música no celular, então ela fez uma venda com música exclusiva. Aí uma das caixas e uma supervisora de caixa veio e falou assim, mas você conhece ela? Eu falei, não, ela que me atendeu agora. Falou, mas é tão legal quando os clientes falam o nome o nosso nome, ou o nome dos nossos colaboradores, né? Porque às vezes a pessoa tá tão no automático que vai falando e nem sabe quem é, nem cumprimenta, se puder passar por cima, né? Então, é tão legal isso. Eu tenho vários clientes também que chegam e já perguntam o nome. Oi, como que se chama? Porque eu acabei de fazer um curso e eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Eu tenho que chegar assim pertinho para ler, tá? A Ângela também fala isso. É muito importante a gente ouvir o nome, mas eu também, Ângela, acho que é importante falar o nosso nome. Nós falamos muito pouco o nosso nome. Então, é interessante a gente falar também o nosso nome primeiro, para depois falar o das outras pessoas, né? Uma coisa interessante, eu acabei de fazer um curso específico para servir. E é um curso apaixonante, né? E aí eu comecei a observar o quanto a gente não olha para as pessoas de serviço. Então, quanto as pessoas que servem a gente é obrigada e não dá a real importância, né? E eu tenho reparado cada vez mais, e até por um momento que a gente está vivendo hoje, que toda vez que a gente é atendido por alguém e é servido por alguém, o atendimento fica diferente. E quando a gente dá importância para essa pessoa que nos atende, vocês não imaginam o quanto é gratificante, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui que a Tati escreveu. Deixa eu só ver o que a Tati escreveu. Porque rodou aqui, né?
E eu vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, eu tava dando um treinamento esses dias, e aí eu cheguei, a sala tava toda escura, por exemplo. E aí o pessoal de suporte, ai, vamos ver quem que aconteceu, né? Aquela história, fica 3 pessoas para olharem o que aconteceu, né? E aí veio a mocinha do café. E a mocinha do café veio e falou: "A senhora tá no escuro?" Eu falei: o pessoal tá vendo aí, porque tá tudo pronto já, os equipamentos estão ligados, mas a luz mesmo não tá funcionando." E ela foi de uma prontidão. Ela já, peraí que eu vou chamar alguém da manutenção, peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo. Então, assim, quando a gente menos espera, é a pessoa mais simples que nos atende. E volto a reforçar 2 palavras que estão no meu vocabulário desde de janeiro, sempre estiveram, mas agora faço questão de reforçar e dividir com vocês. Para quem trabalha com atendimento ao público, para quem trabalha na interação com as pessoas, nossa, tá aí 2 palavras que tem que estar junto. É a boa vontade e depois o capricho. Então, essa moça que me atendeu, ela trouxe a solução. Foi incrível. Deixa eu ver, Tati, que você falou. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Foi muito, assim, incrível, né? Porque é de onde a gente menos esperava. Então, isso, eu faço até um convite, né? Para que a gente olhe sempre para as pessoas que nos servem, né? Então, até eu estava comentando neste curso, a gente vai se especializando tanto no atendimento ao cliente, no como o cliente atual tá se comportando, que a gente precisa ter novos olhares para esse cliente. Atender, como a gente aprendeu lá, oi, sorria, fale oi, fale bom dia, isso está muito pouco para o cliente. A gente precisa fazer algo mais. O Tati, escreve de novo o que você escreveu, que eu não consegui visualizar aqui, né? E mesmo, por exemplo, em alguns casos, tem gente que trabalha atendendo o público interno. Então, o público interno é a mesma questão, né? Requer a mesma atenção e o mesmo cuidado. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, né, para servir. Que mais? Deixa eu ver aqui quem... A Tatiana tinha escrito uma coisa, mas fugiu daqui. E aí eu não consigo visualizar de novo, né? E eu acho que é bacana quando a gente também referencia pessoas, também dá uma diferença legal. E vocês têm alguma experiência interessante para me contar do papel integrador que vocês usam? Ou como concierge, ou como prestadores de serviço, assim? O que vocês me contam? Deixa eu ver mais 2. Perdi o contato da Tati. Queria conhecer um pouquinho a sugestão de vocês sobre em que momento vocês tiveram experiências bem agradáveis sobre integrar pessoas no convívio profissional, né? Uma outra, enquanto vocês pensam, né? Uma outra ponto positivo de integrar pessoas é sempre apresentar pessoas para os mesmos assuntos, né? Que tenham assuntos aí ou de mercado, ou que pertençam ao mesmo universo, ao mesmo segmento, ao mesmo setor. Hoje eu percebo que tem muitas pessoas com dificuldades de fazer relacionamento comercial, profissional, as pessoas que estão começando a empreender. Hoje, com esse universo tão complicado, é muito interessante que... Tati, eu vou parar um pouquinho para ler, tá? Eu disse... é verdade, agradecer sempre, né, Tati? Realmente, as pessoas agradecem muito pouco,
né? Principalmente quando são servidas, né? É claro que falamos isso, né? Outro dia, a cortesia, quando a gente tem um atendimento cortês, nós fazemos sem esperar nada em troca. Nós apenas fazemos. A professora Maria Cristina, que esteve aqui participando do quadro Lugar dela Visita, ela fala que o servir, a hospitalidade que a hospitalidade é transbordar, né? Então, transbordar, na minha opinião, é justamente transbordar no querer servir, né? E aí a gente sempre faz sem esperar nada em troca, né? E quando a gente recebe um agradecimento é muito bom. Eu fiz algumas aulas agora, viu, Kátia? Uma das Kátias, né? Com o professor Correia, em que eu pude observá-lo em ação, né? E pude entender justamente essa questão que ele fala, né? Que a gente vê muito em serviço. É você fazer em prol de uma solução. E aí, quando você faz, a realização é muito grande pra gente. Se vier com agradecimento, perfeito. Para quem trabalha em serviço, se vier uma gorjetinha, melhor ainda. Mas o mais legal é a gente fazer igualzinho a gente gostaria que fizessem pra gente. Então, quando eu vejo, por exemplo, que eu chego num ambiente, tem uma copeira, eu trato ela como eu gostaria de ser tratada, né? A mesma coisa nos atendimentos. Por que que eu fico observando muito atendimento e alguns são irritantes? Por que que os clientes perdem a paciência? Por que as pessoas atendem de qualquer jeito? A Ângela tá falando... Isso, é isso mesmo. Lá tem um curso, Ângela, que chama-se... a Ângela está dizendo se eu fiz aquele curso de como servir. Chama A Arte de Bem Servir. É esse mesmo. Então, o professor Correia, que até participou também do Lugar dele Visita, foi um dos primeiros aqui, né? Na verdade, o primeiro eu fiz ano passado, mas nem tinha esse nome, porque eu aproveitei um cliente lá de Uberlândia. Mas aí eu adorei a ideia, então eu tô fazendo o Lugar dele Visita sempre. O professor Correia, ele dá um show na questão de servir, né? Só que o servir, ele é muito mais do que a gente imagina, né? Então, quando o meu olhar sobre a maneira de me relacionar com o meu cliente, a maneira de olhar e ensinar as pessoas a lidarem com seus clientes de uma forma diferente, mudou bastante para mim. E porque eu acho que o servir tem muitas outras entrelinhas fascinantes e interessantíssimas, né? Então, não é apenas... Porque aqui no Brasil ainda nós temos essa cabeça de lidar com o serviço como uma coisa subserviente, né? E eu tenho pesquisado e entendido que muito pelo contrário. Saber servir as pessoas te dá um tom, um toque de liderança, né? Não querendo rotular mais uma forma de liderar, mas você servir e liderar pelo servir. Então, você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso no seu trabalho e principalmente com seus clientes, né? Ou com colegas, né? O concierge geralmente faz isso muito bem. Ele serve os clientes internos o tempo todo, porque quando é necessário, ele com esse papel integrador, ele consegue trazer a equipe da qual ele participa, ou outras equipes, ou pedir ajuda para outros contextos, para ficar todo mundo junto em prol de um atendimento, né? Então, é muito bacana e é muito legal isso, poder olhar o servir. Então, hoje, na verdade, o integrar, para mim, ele é uma expressão, um verbo, e que faz muito parte do concierge, e também o servir. Então, se a gente puder aí juntar os dois, deixar os dois bem juntinhos, é fundamental. Porque o Júlio, que sempre participa aqui, ele é concierge de um hotel lá no Guarujá,
E ele até colocou uma questão interessante, eu vou trazer, sugerir um tema aqui bem legal, e eu vou trazer esse tema nos próximos dias, que é justamente quando você está servindo, acontece um incidente e como é que você faz para resolver. Então, eu vou escolher um dia bem legal para a gente falar isso, porque o concierge tem que pensar primeiro no cliente. Então, como é que nós vamos fazer isso, né? Mas isso é mais específico do concierge. Mas eu convido, se você, Ângela, puder fazer esse curso, a arte de bem servir, você vai gostar muito, porque tá muito além de arrumar uma mesa, tá muito além de servir um café ou a montagem em si da mesa. Ele abrange um pouco mais, ele abrange a arrumação, a organização, a relação que você tem que ter com o seu cliente, sabe? E como você interage com o seu cliente através do servir. Então, quando você vai numa reunião e é possível, não tem copeira, por exemplo, e você serve o seu cliente, fica muito elegante. Ou quando você recebe o seu cliente dentro da sua estrutura, desde que você sirva o seu cliente, né? A Maria Zupelo, ela sempre, numa das palestras que ela dá, ela é uma correspondente italiana aqui no Brasil, e ela fala muito sobre o body language, a linguagem do corpo, e a importância do servir para que a pessoa vai ter que receber. Então, se você vai servir um café, a pessoa vai ter que se desarmar aqui para poder receber esse café. Ou uma água, né? Então, é muito legal. Quando a gente entende que esse servir hoje faz a diferença, principalmente no momento que nós estamos, em que está havendo uma transição, né? Muitas pessoas estão sem os seus empregos e estão buscando empreender. Então, o que nós podemos fazer para servir? E eu falei com uma pessoa essa semana e eu disse assim, poxa, eu queria que alguns profissionais, alguns prestadores de serviço pudessem fazer o que o concierge faz para os clientes, né? Enquanto a solução não chega, ele não sossega, não fica tranquilo. Então, enquanto o atendimento não terminou, ele ainda está atento, o que está precisando, se está todo mundo bem na estrutura e tudo mais. Então, se todo mundo pegasse, né? Se todo mundo fizesse isso com a gente, seria muito legal, né? Mais alguma pergunta de vocês? Respondendo, Ângela, sim, na aclimação. A aclimação tem inúmeros Senac da aclimação. Eles estão com cursos, assim, incríveis. Se bobear, a gente fica fazendo curso lá direto, né? Mas se você tiver a oportunidade de fazer esse, entre vários da sua lista, mas a arte de servir, você vai gostar bastante. É rápido, é um curso mais rápido, de uma semana, de 3 horas por dia, é bem legal. Mas você pode também fazer um que é bacana, que é a formação de copeira, que é incrível. É incrível, é um pouco mais longo. E aí vai ter toda uma programação, tem vários cursos acontecendo. E tem um básico de vinho que eu achei muito bacana também. Eu sou mais dos cursos de serviço, né? Mas quem gosta de gastronomia adora lá e outras áreas, né? Mas realmente tem cursos interessantes e, claro, o curso concierge. Mas em junho vai haver uma série de workshops voltados para a área de concierge, justamente porque para pessoas que não conseguem ficar 2 semanas ou estão fora de São Paulo, vão poder vir aqui e são cursos rápidos de 1 dia ou de 3 dias na semana, então isso vai valer a pena. Assim que sair a divulgação, eu aviso vocês, porque vão ser cursos inovadores, não tem aí no mercado essas sugestões, sou eu que vou ministrar, então vai ser bem legal. Quando tiver disponível, eu aviso, vai ser lá na aclimação, mas você vai ver que bacana, é um olhar um pouco diferente para o concierge, né? Então, bom, a hora passa rápido, né? Dá vontade de ficar horas aqui falando, mas é que é muito gostoso.
tá aqui com vocês toda essa quarta-feira. Mandem sugestões do que vocês gostariam de ver aqui também. Eu recebo e eu adoro. E a Tati Nunes está dizendo que achou ele muito carinhoso, professor, né, Tati? E é mesmo. Então, porque quando você tem o olhar para servir, Tati, você realmente está disponível para ajudar a pessoa no que ela precisa. Então, te traz uma delicadeza, como ele usa esse termo, né, uma cortesia fantástica. Então, comecem a observar nos lugares, vou fazer um convite aí para vocês, tá? Quando vocês forem em alguma padaria que vocês gostem, algum restaurante, na farmácia que te atende, observa do ponto de vista de servir. Quando a pessoa gosta de servir, o quanto ela fica mais doce, mais delicada, né? E traz a solução no que você precisa. É muito bacana. Comecem a observar e depois vocês dividem comigo, tá bom? Eu vou encerrando por aqui para não ficar muito comprido. Hoje foi um dia para quem mora em São Paulo bem desafiador. Então eu quero mandar um beijo. Obrigada por vocês terem participado. Adorei encontrá-las aqui. Eu vou pôr esse vídeo lá no YouTube e me ajudem aí a chamar as pessoas para se inscreverem lá no canal. E nos próximos dias, o Lugar Dele Visita volta, visitando uma empresa bem bacana e que foi inovadora e pioneira no segmento onde atua, tá? Nós remarcamos para a semana que vem, espero que nada aconteça, né? Forças superiores, né? Não atrapalhem, mas a gente vai fazer de qualquer forma em outro local e outro dia, tá? Um grande beijo para vocês, adorei aqui esse nosso bate-papo e para quem tá vendo a gente, espero que goste também. Um beijo, até quarta-feira que vem. E já me pediram para falar mais sobre a mordomia, também vou falar. Eu vou visitar no quadro da Lugar Dele Visita alguns mordomos bem interessantes e com diferentes visões, que vai ser bem bacana também conhecer. E um concierge, né? Tá faltando ainda um concierge para vocês verem, um concierge bem bacana, tá bom? Um grande beijo e a gente vai se falando aqui no Facebook. Um beijo, tchau!